Eu não sei se eu começo com bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Videocast, porque eu já não aguento mais de tantos episódios aqui gravados, e eu sei que você não é novato, que inclusive você já é inscrito, né? Eu tenho certeza disso, absoluta. Se não é, se inscreve, ativa o sininho, e eu começo e inicio esse episódio dando as boas-vindas, como sempre, né, gente? A tradição não perde nunca. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Videocast. E hoje eu estou com um convidado, gente, que assim... Lógico que a gente vai falar sobre vários assuntos. A história dele é incrível, então prega a bunda na cadeira, no sofá, seja onde você esteja, põe fone de ouvido e acompanhe essa entrevista, porque hoje a gente tem muitos assuntos para falar. Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. E eu vou soltar um spoilerzinho aqui, que eu não sei nem se eu posso, mas a gente tá com umas ideias aí de fazer um podcast meio diferenciado. Então, se você quer saber sobre isso, fica até o final, porque o meu convidado é ele, nada mais, nada menos que Edson, mais conhecido como Edson Som Volante. Ou diria que Edson Volante, né? Edson, seja muito bem-vindo aqui ao Alquimia Videocast. Para mim é uma satisfação poder trazer sua história, sua trajetória, para quem nos segue aqui, para quem já é inscrito no canal, se não é, vai lá fazer isso, que a história dele é nossa escola. Então, vamos aprender com ela, porque a sua curiosidade é minha, gente. Eu tô doida para saber um monte de coisa aqui. Eu tô com 50 perguntas e eu não sei se uma hora vai dar. Mas vamos começar pelo começo, né, Edson? Gostaria que você se apresentasse. Quem é você? De onde você veio? Periquito, papagaio, mãe, pai? Conta um pouquinho esse início aí. Tá certo. Ô, Hélio, obrigado por estar aqui, tá? Tô muito contente de estar aqui com vocês aqui. Eu sou o Edson, lá de Santo Amaro, uma cidadezinha do interior aqui, bem próxima à nossa capital, né? E trabalho desde os meus 21 anos com som volante. Então, por isso que nós fizemos 30 anos de carro de som. E... 30 anos. 30 anos que já trabalhamos com carro de som. Nós vai contar 30 anos em uma hora. Se liga. Tem muita história para nós contar. Mas vamos lá. E assim, eu comecei cedo já na lida, com 12 anos, meu pai disse assim para mim, chegou e falou assim, filho, tu quer andar com aquela roupinha na moda, tu quer andar com aquele tênis melhor? O pai não tem condições não, querido. Se tu quiser, tá, o pai vai dar só comida e os estudos e corre trabalhar. Com 12 anos eu comecei trabalhando nas casas, limpando piscina. E lá em Santo Amaro tem uma sorveteria que são muito famosas até lá. E teve uma certa época que eu comecei a vender sorvete e picolé na caixinha de correio. E ali despertou o nosso lado de empreendedor. Porque se tu vendesse 10 picolé... jovem empreendedor. Com 12, 13 anos. Seu pai e sua mãe fez o quê? O meu pai, ele era caminhoneiro, né? E a minha mãe, ela era do lar. Teve uma época que ela até trabalhou numa loja de confecções, de costura, mas a maior parte da vida dela, ela foi uma pessoa do lar, né? Cuidando dos filhos, da minha pessoa, das minhas duas irmãs, da Sônia, da Simone. E você é de Santo Amaro mesmo? Nascido e criado em Santo Amaro. Eu já fui lá uma vez. Cidadezinha do interior, bem. Gente, assim, aquela cidadezinha, pra quem não conhece, tá? Fica aí, vai lá, dá um Google, Santo Amaro, Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu logo me conectei com uma conhecida na Pedra Branca, e ela, inclusive, é advogada. E aí teve um mês da mulher, onde elas iam fazer um evento para advogadas lá em Santa Amaro. E eu fui convidada para dar palestra. Que legal. E aí foi quando a primeira vez que eu entrei, sabe aquela cidadezinha que você entra, assim, parece coisa meio que de outro mundo, assim, tão bonitinha, tudo organizadinho, que eu falei, me deu uma vontade até de morar lá. Falei, gente, que bonitinho, tanto que quando a minha irmã mais nova veio, eu falei, Sara, tem uma cidade perfeita para você viver, porque é bem a cidadezinha do interior, bem o jeitinho que minha irmã gostava, assim. E aí causou essa sensação, sabe, de tranquilidade e tal. Uma cidade, uma graça de se ver, assim. E Santo Amaro da Imperatriz é devido à princesa Teresa Cristina, se não me engano, acho. Da Imperatriz. Inclusive tem o Hotel Caldas lá, onde nós temos as banheiras lá, que inclusive a princesa... deve ter um monte de coisa. Não lembro mais o nome dela, mas... Deve ter muita coisa para conhecer nesse sentido lá, né? Assim, eu não conheço muito da cidade, foi uma passagem bem rápida, fui lá, dei a palestra, foi à noite, então eu cheguei à noite, saí à noite, mas já deu para ter essa sensação. Teve, acho que um outro dia que eu fui falar até com uma moça lá na prefeitura, que foi o outro dia que eu fui de dia, que aí eu conheci mais a cidade.
É bem legal. É. Tá, vamos lá, Edson. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Quero conhecer um Vambora. pouco dessa trajetória, dessa história. E o que eu fiquei mais interessada na sua história é o fato de você ter iniciado o empreendedorismo, ter despertado o empreendedorismo tão jovem. Uhum. Então, a gente sabe que tudo na nossa vida sempre se inicia com um propósito e um motivo, né? A gente sempre tem um motivo para nos mover. Uhum. E deu a entender ali a proposta do seu pai para você logo do começo, de que, ó, se você quer ter coisas boas, se você quer conquistar coisas boas, ainda você sendo muito jovem, ele já jogou aquela peteca na sua mão, né? É isso No aí. sentido de vai atrás, corre atrás. Então, como que foi para você ter esse insight no sentido de que, cara, vou começar a me virar, ter o meu, fazer o meu corre para eu poder conseguir ter minhas coisas? Como que foi isso? Eu, no começo, na verdade, como meu pai era motorista de caminhão, a gente sonhava em ser ter a mesma profissão que meu pai, ser motorista de caminhão. Mas meu pai disse, filho, isso não é futuro, tá? Tu consegue coisa melhor. Então, ele me incentivou, meu pai foi um grande incentivador da minha pessoa. E, como eu te falei, comecei a vender sorvete e picolé, foi aí que me despertou o meu lado empreendedor, né? E quando eu já tinha lá meus 15 para 16 anos, naquela época, a gente tinha carro, mesmo que não pudesse, mas a gente tinha carro cedo, né? Então, quando eu tive o meu primeiro carro, eu cheguei pro meu patrão da sorveteria e disse assim, ó, o senhor quer ganhar dinheiro? O senhor coloca uma caixa de som em cima do meu carro, que nós vamos vender sorvete de casa em casa, eu vou conseguir ir mais longe, vou conseguir ir mais longe, e assim começou o Edson. Como que você se inspirava? Assim, como foi a inspiração disso? A inspiração é porque a gente sempre procurou assim, ó, tipo assim, ó, eu vendia sorvete picolé no caso de pé, né? Então a gente não conseguia ir muito longe. Então eu já tinha o meu carro. E eu pensei assim, se eu botar uma caixa de som isso aí por aí dizendo, eu vou conseguir ir mais longe, eu vou vender mais, eu vou faturar mais. Nisso Isso você com estudava? 16 anos, estudei. Conciliava o estudo e... Estudava à noite no Colégio Silveira de Matos, lá em Santa Amaro. E vendia sorvete picolé aos final de semana, dia de semana. E foi indo, daqui a pouquinho, quando era na época de inverno, assim, né? O sorvete quase não dava. Daí começou o pessoal lá das comunidades, das festas, a ver que o único carro de som que tinha na cidade era o meu. Então eles vieram falar comigo assim, Edson, tu que tens um carro de som, não queres divulgar o meu comércio, o meu mercado, não queres divulgar a nossa festa? O meu cunhado, que é casado com a minha irmã, ele era gerente do supermercado Rosa lá. Um dia ele disse, Edson, tu que tens o carrinho, faz uma propaganda, divulga nossas promoções aqui. Eu comecei e ali começaram o pessoal a me conhecer, fui indo. E também continuando a vender sorvete. Nas horas vagas fazia a divulgação dos eventos. Foi indo e assim a gente foi crescendo. Foi Me crescendo. fala uma coisa nessa etapa, porque assim, você estudava, era jovem. Qual foi os seus maiores desafios que você criou? Não vou falar assim, diga todos, mas algum que você fala que foi uma virada de chave para você, um desafio que você enfrentava nessa época? Eu vou te contar uma história então, assim, ó. Eu casei cedo também. Eu casei, eu acho, com 19 anos. E daí a mulher na época, na verdade, nós tivemos um filho cedo, né? E o meu pai, ele me deu um terreno para eu poder fazer minha casa, mas eu não tinha condição de fazer, né? E uma vez eu tinha uma festa que era a festa do colono. E tinha uma rifa de um carro lá. Eu tinha tanta fé que eu ia ganhar aquele carro, entendeu? E eu ia conseguir construir a minha casa, né? Para poder sustentar meus filhos, para poder ter a nossa casa, entendeu? O que aconteceu? Eu fui nessa festa e chegou lá na hora, lá, todo entusiasmado, com a maior fé do mundo, que ia ganhar o carro. Eu não ganhei o carro. Daí ali me deu um estalo assim, ó, eu não vou depender de sorte, não vou depender de nada. Eu vou batalhar, a minha vida é isso aí, eu vou batalhar, vou começar a construir. Daí, na época, a gente não tinha dinheiro, ou se pagava o pedreiro, ou pagava o material de construção. E eu botei a cara a tapa. Eu era gurizão novo, eu comprava o material, eu mesmo esquadrejei a minha casa. Ficou assim, um pouco torto. Mas eu mesmo fiz a minha casa, levantei ela, paguei sim para fazer a parte elétrica, alguma coisa a gente pagou. Mas consegui fazer boa parte da minha casa com a minha força de vontade, entendesse? A sua maior motivação ali era a família, né? Era a família também. Construir esse futuro. Construir o futuro, né? Legal. E daí foi assim. Daí, na época também, eu parei... Quando eu casei, na verdade, eu parei com o carro de som ali. Teve uma época que eu parei, porque eu fui trabalhar no hotel. Mas acho que eu trabalhei, uns 2 anos. E depois saí do hotel, né, em temporada baixa, e a gente voltei a trabalhar na sorveteria, e de lá a gente começou de novo com o carro de som. É importante você falar isso, e eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, abrisse mesmo o seu coração para os nossos ouvintes,
Porque a gente sabe que tem pontos na nossa vida que é preciso descer alguns degraus, né? Sim. Principalmente quando a gente tem uma perspectiva e uma percepção. E é interessante na sua história, ainda levando em consideração você ainda muito jovem, mas ter uma perspectiva de acreditar tanto no projeto do carro de som, da publicidade e tudo mais, que isso já parecia claro. Mas eu queria que você me contasse como que era nessa época, nesse sentido de realmente acreditar que, cara, eu vou largar aqui o carro de som para ir para um trabalho, ir para um tradicional, voltar, porque o espírito empreendedor está ali, as atitudes empreendedoras estão ali, mas isso não some quando você desce alguns degraus e vai para um trabalho, uma CLT. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o seu ponto de vista nisso, porque é uma realidade que muitos empreendedores enfrentam. Eu não tenho a minha sobrevivência, eu quero empreender, como que eu faço isso? E a gente sabe que não dá para sonhar com cruzeiro se a gente não tem um arroz com feijão. E você vivenciou isso na pele, no sentido de, cara, às vezes era um sonho, às vezes não era. Eu quero que você traga essa realidade e mostre para as pessoas no sentido de como foi para você entender que, cara, eu tô aqui, mas isso daqui não é para sempre. Isso. Logo eu posso voltar ali para o carro de som ou empreender em outras coisas. Como que foi esse processo para você? Você sabe que para empreender hoje em dia não é fácil, né? Os primeiros anos é muito difícil. Então, quando eu comecei lá bem novinho, de 16, 17 anos, era só eu. Então, foi fácil ali tocar, às vezes tu tinha dinheiro, às vezes tu não tinha. Mas como eu casei novo, casei cedo, tá? A gente precisou ter responsabilidade. Por isso eu parti para ter um serviço fixo, um ganho fixo para poder sustentar a minha família. Até que, né, tinha um filho já na época. E daí depois, como eu fui trabalhar no hotel, o hotel também deu uma temporada baixa, assim, teve a temporada baixa, onde eles despedem algumas pessoas. Eu fui dispensado nesse dia. Daí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu me lembrei assim, eu vou me dedicar ao carro de som. Então, eu tinha um carro na época, né? Montei de novo o equipamento em cima e tal. Voltei a trabalhar numa sorveteria, entendeu? E daí de lá, eu trabalhava mesmo fichado na sorveteria e minhas horas vagas, tipo sábado à tarde, domingo, que eu ia vender sorvete. Legal. Só que começou a crescer tanto, assim, ó, o pessoal a conhecer o meu trabalho e a me procurar também no sorvete, que tinha a época do dia que eu faturava quase o meu salário do mês, num dia só. Legal. E aquilo foi me incentivando, entendeu? E quando chegava o inverno era fraco pro sorvete. Mas daí eu comecei a ver, assim, ó, que os comércios ali de perto, os mercadinhos, as festas, porque lá em Santa Amaro, Águas Mornas, tem muita festa do interior. Todo final de semana tem festa. E o que eu peguei? Eu peguei o meu carrinho, eu ia lá, falava com o presidente do CPC. Eu digo, ô pessoal, vamos fazer uma divulgaçãozinha da festa? E o carro de som era... que chamava a atenção na época, entendeu? Mas lá na época não existia jornal, não existia rádio. Lá. Que ano que foi? Assim, só pra gente ir na linha do tempo. Isso foi Eu comecei com... O carro de som começou ali em 89, 88, 90, ali quando eu tinha meus 16 anos. Publicidade auge, né? De 90 a 92 eu trabalhei no hotel. E de 92 eu saí, daí comecei a montar o carro de som. E a empresa foi registrada, eu abri a empresa mesmo em 94. Ah, legal. Por isso que em 2024... Você formalizou, então, depois de quantos anos? Uns 2 anos, Uns 2 anos você formalizou. Isso, Entendi. Nem deu 2 anos, foi de 93 a 94, logo eu vi que... Porque daí tem algumas empresas, como os mercados, eles precisavam de nota fiscal, e a gente não queria perder, daí eu resolvi registrar tudo direitinho. E como que foi para você o processo? Assim, você sempre conciliou a necessidade e a oportunidade? Porque eu falo muito aqui para os empreendedores sobre os 2 tipos de perfil. Aquele empreendedor por oportunidade, que eu acho que é onde você se encaixa, porque com 14 anos, né? Eu vou montar um negócio, vou começar a me virar. Mas existe aquele empreendedor por necessidade. E eu sei que a gente caminha de vez em quando nos nossos altos e baixos de qualquer negócio, e entenda isso, você que está nos assistindo. Que momentos, sim, nós estamos empreendendo por oportunidade, mas em momentos nós estamos empreendendo por necessidade. Pô, eu preciso fazer isso aqui porque eu tenho conta para pagar, preciso fazer isso aqui porque eu tenho uma família para sustentar, preciso fazer isso aqui porque eu sei que 1 mais 1 é 2 e se eu investir eu vou ganhar dinheiro. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que foi esse processo para você e se sim, porque na minha vida de empreendedorismo eu sempre transitei. A hora eu empreendia por oportunidade, a hora eu empreendia por necessidade. Então, o empreender por necessidade, às vezes você continuar com o seu empreendimento, ir lá ir para uma CLT, ou ir para um mercado, ou fazer outro bico, conciliar outras coisas, mas o espírito empreendedor sempre está ali. Então, compartilha com a gente nesse processo, e formalizou, beleza, a gente sabe ali que são 30 anos de carreira, mas nesses 30 anos coisas aconteceram. E eu quero entender as suas atitudes diante das dificuldades, como que você agia? No começo, sim, foi por necessidade, né?
Então, só que foi uma coisa assim, por necessidade, mas também algo que eu gostava de fazer. Entendeu? Então, no começo, a gente passou muito trabalho, foi dificultoso, tá? Em 95, meu pai se aposentou, daí também ele veio trabalhar comigo, daí a empresa começou a crescer. Legal. Eu tinha só um carro na época, que era o meu, daí o meu pai se aposentou, ele comprou um carrinho para ele, e na época ele se aposentou, ele queria ser taxista. Eu disse pra ele, na época já tinha aqueles problemas de taxista ser assaltado, coisa e tal, vem cá pra baixo, já existia isso aí. Disse, pai, vamos montar um carrinho de som? A minha empresa tá crescendo, tá? O carro de som, graças a Deus, não precisa ter ninguém dentro, é só a gente fazer o nosso trabalho, né? Divulgar. E vem comigo que é mais seguro para você, você já é uma pessoa de idade. E ele topou a ideia. Ele veio e trabalhou comigo desde 95 até 2016, onde ele resolveu parar realmente. Daí Aí já começou a ter equipe. já começou, daí lá já teve equipe. Daí, assim, a minha empresa também foi muito voltada para a família, entendeu? Legal. O meu cunhado também veio trabalhar comigo uma certa época. Eu tenho dois, né? Um segundo cunhado, casado com a minha irmã Simone, veio trabalhar comigo. E a gente foi crescendo devagarinho, entendeu? Mas sim, comecei lá por necessidade. Quando que você teve essa percepção da expansão? Pô, de repente tem o meu pai, né? Porque a gente sabe que no empreender, o que realmente traz lucratividade é você delegar, é você duplicar suas horas. Aham. E uma coisa é você estar ali no volante, né? No começo você faz tudo, né? Na sua quantidade de horas ali. No começo você aquela É pessoa o que faz tudo. eu empreendedor. É. Outra coisa é quando você percebeu, de repente, agora eu tenho meu pai comigo, de repente agora eu tenho meu cunhado. E aí, como que foi a sensação dessa expansão? Porque hoje você está com quantas pessoas? Hoje, na verdade, a gente está com 6 carros de som e tem a equipe de panfletagem também, né? Em que período que foi? Porque deu para entender que o seu pai entrou ali, mais ou menos em quanto tempo? 95 até 2016. Aí, quando que foi que você começou a ter uma percepção de terceiros? Assim, pô, vou contratar uma pessoa, vou comprar um carro a mais. Porque daí eu comecei também a me dedicar às vendas, a oferecer o meu trabalho. E na época não existia muito carro de som, né? Sim. Então, foi ali que começou a aumentar. Você foi pioneiro na sua cidade? Eu não cheguei a ser o pioneiro. Teve um outro senhor lá que fazia com Fiat Uno, com Fiat 147, na verdade. Olha. Mas ele logo parou. Ele era radialista, daí ele se envolveu mais na rádio. Entendi. E aí parou e eu fiquei carro de som pioneiro por um bom tempo. Entendi. Entendeu? E era isso aí. No começo a gente faz tudo. A gente faz o financeiro, a gente tem que vender, a gente tem que ir pro carro de som, entendeu? Qual foi sua maior lição nesse período? A minha maior lição foi em valorizar a família. Ter a família por perto, porque depois o meu filho cresceu, ele também veio trabalhar comigo. Ele começou a trabalhar comigo com 14 anos. Oh. Na época, a árvore, o fruto não cai longe da árvore, né? Na época ele devia ter uns 14 anos e já comecei a me informatizar ali, ter computador, fazer alguns trabalhos pelo computador, fiz curso de computação na época e botei o meu filho a cuidar ali e eu ia pro carro de som. Né? Legal. E daí o meu filho foi vindo, com 18 anos ele tirou a carteira, depois ele virou motorista, virou responsável por uma das equipes, porque a gente tem várias equipes que fazem a distribuição do material, de panfleto. Legal. E o assim que você mais gosta? O que eu mais gosto? Vamos falar ainda dessa época, sem falar do presente momento, assim, ainda naquela época, nesse processo, família, vendo seu filho crescer nesse ambiente, enxergando essa possibilidade dele vir com você, porque eu acredito que ele tinha uns 14, começou com você, mas pai que é pai, mãe que é mãe, já começa, já tem um que daqui a pouco eu já vou pôr para trabalhar. Como que foi isso para você? O que você mais gostava nesse processo? No começo, o que eu mais gostava era de poder estar interagindo com as pessoas, né? Poder tu estar indo lá, estar conversando com as pessoas, entendeu? Conhecer novas pessoas. Oferecer o nosso trabalho era muito legal, entendeu? E é isso aí, foi indo, conversando com as pessoas. Eu gostava muito também, porque assim, a gente não estava num lugar fixo sempre. Então, um dia estava trabalhando em Águas Mornas, outro dia estava em Rasqueimado. Deve ser muito legal isso, né? E a gente ia conhecer vários lugares. Hoje eu me gabo muito de dizer que eu conheço muitos lugares, muitos cantos, assim, entendeu? Massa. Da nossa grande Florianópolis, que é muito fantástico isso, cara. Que legal. Muito legal. Vai voltar essa rotina? Vai, né? Olha o spoilerzinho, né? Aquela que já... Quem captou a mensagem captou, quem não captou, não capta mais. Mas vamos lá, que eu tenho umas perguntinhas que eu preparei aqui, tá?
Teve algum momento decisivo na sua vida que você teve uma percepção que você estava no caminho certo? E quando foi isso? Foi quando, logo no começo, lá em 96, 97, que daí começou a bombar, né? Na verdade, em 94 ali, que daí eu já registrei, eu já vi que, que ia crescer muito ali. Daí precisei contratei o meu pai, depois contratei o meu cunhado, depois precisei comprar mais um carro. Legal. E ali eu vi que começou e eu vi que tinha um futuro pela frente, entendeu? E que era só eu me dedicar, eu correr atrás dos meus objetivos, que eu acho que era sucesso garantido. Eu tinha certeza Tinha certeza. que era sucesso garantido, tanto é que a gente tá, né, 30 É anos importante no essa visão clara, né? Sim, Clareza do objetivo, do que quer, do que gosta, né? Por que Kombi? Na verdade... Vamos falar assim, por que carro de som, né? Tá, isso. Na verdade, eu cheguei a ter 3 Kombi. Hoje tem 2, né? Mas temos também os outros carros. Tem Fiorino, tem Classic, tem outros carros pequenos também. Mas a Kombi, ela é um carro, por ser mais alto... Primeiro, para começar, tá? Bem no comecinho, lá em 72. Tá? Meu pai sempre também teve Kombi. Ele tinha um caminhão que ele viajava. Ele trabalhava com colchoado, travesseiro, essas coisas assim. E quando a carga era mais pequena, em local mais próximo, ele ia com a Kombi. Então, eu nasci e me criei dentro de uma Kombi. Entendeu? Eu sabia que tinha história da Kombi. Até hoje, eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava deitado assim, a Kombi do pai não tinha os bancos, mas tinha travesseiro, tinha acolchoado, eu ficava deitado olhando assim para cima, olhando pela janela da Kombi, a estrada passando assim, isso era muito fantástico, entendeu? E daí eu sempre tive essa paixão por Kombi. E a Kombi no som volante, era por ser um carro mais alto, ela espalha mais o som também, né? Ela tem condição de colocar mais caixas, ela tem condição de colocar as mesas, né? Equipamento de som é bem melhor, entendeu? E também para chamar mais atenção, né? E quando que surgiu o Edson Som Volante? Ou é Edson Eu Volante? Ou como que é essa história? Porque tá ali, Edson Volante, né? Mas tá, Edson Som Volante, né? Mas o Edson já tem Eu vou dizer para ti que a minha mãe, quando eu tava na barriga dela... Ela já sabia, né? Eu acho que ela já sabia. Porque ela chegou e disse assim, ó... Antônio, que é o nome do meu pai, né? Nosso filho vai ser do som. Certeza. E sempre gostei, né? Gurizão jovem, sempre a gente gostou de trabalhar com som, ter carro de som. Participei também do Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. Fiquei em segundo lugar em 2004. Trouxe uma das etapas do Campeonato Brasileiro para minha terra, Santo Amaro da Imperatriz. Foi um evento grande, foi um sucesso. Entendeu? Eu sempre fui apaixonado por som e por vender, né? Então, vamos falar do hoje, assim, né? A gente já entendeu aqui que o Edson construiu uma história dentro da publicidade e propaganda através de carro de som. Mas o Edson Volante, beleza, carro de som, mas tem panfletagem. Hoje a sua empresa rege em torno de quê? Porque quando se fala de publicidade é bem amplo, né? O foco maior é o carro de som, né? A gente hoje conta com 6 carros de som. Mas depois de um certo tempo, a panfletagem mesmo, na verdade, acho que faz uns 20 anos, na verdade, que começou a panfletagem. Tempo? Como que surgiu a ideia da panfletagem? A panfletagem é porque os mercados que faziam propaganda conosco na época, eles também faziam aqueles panfletos para distribuir com as ofertas, né? Lojas de imóveis, entendeu? E não tinha gente que fizesse esse trabalho. E daí associou-se uma coisa com uma outra. Eu liguei assim, poxa vida, eu tenho a Kombi. A Kombi tem os bancos, dá para levar os pessoal. Então, por que não ligar uma coisa com outra? Pessoal, eu chegava e oferecia, dá para nós fazer o som. Na cidade que eu estiver rodando, eu levo a equipe, faz a distribuição de panfleto para ti. Então, a gente abrange toda a região, toda a área lá. Top. E o pessoal gostava da ideia, entendeu? E o nosso trabalho sempre foi porta a porta. Gostava de fazer porta a porta, entendeu? Ir nas casas das pessoas, chamar. Olha só, tem um panfletozinho aqui do nosso cliente. E, assim, o pessoal... Hoje, até no nosso Instagram, tem uma página lá que é do feedback. Todo mundo gosta, elogia o nosso trabalho, tanto na panfletagem quanto no carro de som. E deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando a realidade atual, né? Inovação, tecnologia, mídia. Como que isso refletiu, se isso favoreceu, se isso atrapalhou, levando em consideração toda essa sua trajetória, que a gente chama de mídia offline, né? É o carro de som, é a panfletagem, aí a internet entrou com tudo e muitas pessoas estão vendo a internet também como uma forma de panfletagem. Na sua visão, qual é a percepção que você traria para as pessoas, no sentido que eu sei que a publicidade offline, ela nunca acaba. Ela sempre vai existir, desde a panfletagem, o outdoor e tal. Mas na sua visão, como empresário desse ramo, o que você acredita que a internet afeta ou que dá para
unir ali a força, né? Como que é a sua visão sobre isso? Eu no começo, lá em 2004, 2005, eu olhava o nosso futuro que podia acabar, né? Que podia terminar e o pessoal ir todo mundo para a rede social, né? Para a internet. Sim. Só que eu consegui, depois de um certo tempo, associar os dois. Hoje eu tenho o nosso Instagram, né? Então, quando eu faço uma divulgação de um cliente, eu já falo para ela, se você fechar o pacote tal, o pacote talvez de 15 horas ou mais, eu te dou a minha divulgação na nossa página, no nosso digital. E tá funcionando, entendeu? Legal. E eu tenho feito algumas experiências bacanas, que assim, ó, às vezes o cara faz aquela produção bem bacana, um videozinho legal, bem preparado, mas ele não traz tanto resultado como aquela de eu chegar, ô pessoal, eu tô aqui em frente à loja tal, tá? Hoje estão com promoção, vem pra cá, vem aqui, tá? Não esquece, ó, hoje eu tô aqui, é não só deixa hoje e de amanhã. ser um influenciador, né, Edson? E isso tem chamado mais atenção. Eu falo assim para muitos empresários, empreendedores, né? Falar, que eu não gosto de aparecer nos stories, não gosto de gravar. Tudo bem, tá? Tudo bem, calma. Mas existe pessoas como o Edson para ir lá fazer sua propaganda, né? E eu acredito muito nessa forma de publicidade, nessa criatividade, né? Olhar o entretenimento como uma forma de divulgação. E isso é muito legal. Venho percebendo isso no seu trabalho também, o que é muito legal. Então, é importante mostrar para as pessoas que são trabalhos que, se unir, né, forças, dá muito resultado. Sim. Não literalmente assim, vamos, igual eu falo para os nossos clientes aqui da agência. Muitos ficam, às vezes, só querendo fazer publicidade numa única plataforma. Tá lá no Instagram, nossa, mas eu posto todo dia, eu apareço no Instagram, eu faço tudo, mas só no Instagram, aí fica só ali, né? Eu sempre explico para os meus clientes que, na verdade, o investimento que eles fazem, porque muitos acham que até é gasto isso, mas não é gasto. Não é. O investimento que eles fazem, eles não devem investir todo numa única caixinha, num único local, entendeu? Então eles devem investir sim nas redes sociais. As redes sociais é muito forte, sim, tá? Mas tem aquelas pessoas que ainda estão lá no bairro, escutam o carro de som. Tem aquelas senhoras que às vezes elas não estão nem aí para a rede social, mas gostam de receber o panfleto na mão e dizer, nossa, o ovo tá a tanto. E vão lá comprar, entendeu? Entender o público, né? Tem muito público ainda que gosta de receber o panfleto na mão. Não, eu vou falar que eu sou do papel, tá? Quando eu cheguei aqui em Floripa, eu fui procurar jornais locais. Eu queria o jornal impresso, não queria o jornal digital. Sim, sim. E aí eu tenho projetos, assim, eu quero criar uma revista e tal. E eu fico, mas quem que vai querer revista? Cara, eu sou a que coleciono revista, que gosto do livro físico e vai na loja comprar o livro. Então, é muito de você realmente conhecer o público-alvo, saber o que o seu cliente, né, a pessoa, o seu persona ali, gosta, como ele se comporta. E eu acho que fazer uma junção de tudo é muito importante. Então, se você tem o panfleto sendo distribuído, o carro de som falando, a internet rodando, você tá, né? Daí eu uni, né? Eu gosto de falar, gosto de estar em contato com as pessoas. Não tem problema nenhum de me aparecer nas redes sociais, botar minha cara a tapa, né? Também já faço serviço também de locução das festas, então a gente já está envolvido nesse ramo, né? Então, eu tenho feito uns videozinhos, o pessoal gosta muito, tem muita gente que gosta. Sim. De vez em quando eu estou passando na estrada, ou estou no mercado, que eu gosto de fazer minhas caminhadas, tem uma pessoa, Edson, o teu videozinho hoje, quero ver. Começa a comentar. Isso é bem legal, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Bom, para você ver como é legal, né? Um monte de coisa que você já me sanou, mas vamos chegar lá. Tem um assunto aqui bem importante que eu quero falar com você, que inclusive está sendo pauta dos nossos episódios, e para quem ainda não reparou, repare na nossa, dá um close na TV, Bia, porque nós estamos falando sobre a série Histórias de Político, né? Porque o Edson já mostrou aqui um pouco na história dele, empresário extremamente bem-sucedido, visionário, e que vem cada dia mais se aperfeiçoando, se profissionalizando e buscando soluções não só para os clientes, mas para ele sempre estar inovando, e isso é muito legal. E eu quero falar de política agora, né? Porque, assim, quem me conhece sabe que eu nunca fui ligada a esse tipo de tema. Mas, na minha forma, no meu íntimo, eu sempre dei um jeito de sanar as minhas dúvidas. Mas eu acho que é o momento da gente falar da importância desse assunto e, principalmente, sobre a nossa responsabilidade no voto. A nossa responsabilidade no sentido de fazer a nossa escolha, porque é muito fácil a gente ficar sentadinho com a bunda no sofá reclamando, né? Porque isso não foi feito, porque aquilo não foi feito, e ficar apontando os defeitos. Então, vai aqui um chamado, e eu quero apresentar para vocês que o Edson, além de toda essa trajetória empresarial que eles nos trouxe dentro da publicidade, da propaganda, a história dele como pessoa, como pai,
Ele também é candidato a vereador de Santa Amaro, né, Sim, o Edson? Gostaria, inclusive, que você me falasse um pouquinho sobre isso, mas antes da gente chegar nas propostas, tudo, eu gostaria de saber de você o que te despertou, qual foi o motivo que te levou a se colocar como candidato a vereador? Ô, Ellen, eu sempre falo que eu já me considero um político, tá? Eu só não tenho cargo. Mas assim, ó, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre tive envolvido em campanhas. A época da greve dos caminhoneiros, teve a pandemia também, que a gente passou em casa. Lá em Santa Maria é muito forte a bandeira do Divino Espírito Santo, entendeu? E não tinha mais, as pessoas não podiam mais, né, se aproximar. Mas a Kombi podia passar. Eu dirigindo a Kombi sozinha com as bandeiras do Divino, eu passava. Eu ia de casa em casa, assim, e o pessoal saía na rua e acenava. Então, assim, ó, eu sempre me achei um político. E quando faz alguma coisa para ajudar as pessoas, Sim. né, eu sempre participei de Papai Noel, né, que faz assim, Uhum. da Páscoa, eventos na cidade, como a minha cidade lá teve a enchente tanto de 95, teve a enchente de 98, e teve a última agora que foi 2002, sempre participei, sempre quis ajudar, entendeu? Legal. Na campanha do agasalho, fiz várias, então ali eu já me sinto político. Na verdade, agora eu coloquei o meu nome e acho que se eleito for, na verdade é só mais uma ferramenta que eu tenho que eu possa continuar ajudando as pessoas, entendeu? Legal. É, como eu te falei, hoje eu tive há pouco ainda com um candidato, né, que é um deputado, e ele deu total apoio para mim. E se eu eleito for, é uma ferramenta a mais. Eu Uhum. poder trazer recursos para nossa cidade, para ver o que a nossa cidade precisa e eu poder ajudar. Sei também que como candidato a vereador, o vereador não pode prometer nada. O vereador ele pode fazer indicação, né? Olha, precisa fazer isso, precisa melhorar isso, tá? Uhum. Passar para o prefeito, ele é responsável também por fazer aprovação, né? Aprovar as leis para o nosso município e também fiscalizar o executivo, entendeu? Esse é o papel do vereador. Legal. Então é uma ferramenta que eu tenho a mais ali, né? E assim, ó, por que eu resolvi agora? Então, hoje eu estou junto com a Morgana, ela é minha namorada, ela é uma incentivadora também. Ela também foi candidata há 4 anos atrás e está me apoiando bastante, né? Ela vai em várias pessoas, também é uma pessoa que sabe falar, já cativou bastante voto pra gente. Ah, que legal. E por isso eu resolvi dar a minha cara a tapa para poder entrar nesse jogo, né? Para poder entrar no ramo, na vida da política, para ser um político mesmo. Quais são as principais mudanças que você busca para a sua cidade, para o município ali de Santa Amaro? O município de Santa Maria, eu faço parte de um partido que se chama AGI, que é é o único partido que defende a causa do autismo, Ah, que legal. que tem no estatuto ali. Então, junto com o nosso candidato lá a prefeito, o Santa Amaro, ele tem um projeto para trazer uma casa do autista lá para Santa Amaro. Que legal. E lá foi feito um estudo, são mais de 300 crianças, mas eu acredito que esse número ainda é bem maior. Porque onde eu Provável. passo, falando com as pessoas, o pessoal diz que eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, eu tenho um conhecido que tem problema de autista, né? Uhum. Então, essa é uma causa que eu quero abraçar, junto também com a causa animal. Porque a Morgana, ela faz parte da causa animal. Ela tem um projeto bacana lá que ficou faltando botar em prática, entendeu? E essa é a nossa ideia, né? Além, sim, de o que eu puder. Quais seriam as suas principais propostas de campanha, né? A minha principal proposta de campanha, além de estar abraçando essa causa aí também, Sim. né? É fazer um trabalho transparente, de repente ter um contato direto com os principais da comunidade, o presidente da Associação dos Moradores, né? Lá tem muitas igrejas, os diáconos, geralmente, né, fazem parte da comunidade lá, então tem um canal direto com eles lá para saber o que a comunidade precisa, para eles estar direto comigo também, dizendo, Edson, nossa comunidade hoje está precisando disso. Então, é isso que eu quero ter. E ser transparente. Porque às vezes tu entra na política, mas a política também é uma coisa assim que, como é que eu vou te dizer, que é meio duvidoso também, tá entendendo? Só que essa é a minha ideia, ser o transparente possível. Se eu não conseguir alguma coisa, tá? Se eu batalhei para alguma coisa e não conseguir, mas eu vou ser transparente, a pessoa vai saber que eu lidei, que eu dei a... Correu atrás. Corri né? atrás para poder, mas se não conseguir, né? Faz Só que parte. força de vontade eu tenho. Isso aí Dá pra é... perceber, né? 30 anos, gente, de empresa. É. Com o que você acredita que a sua experiência empresarial pode contribuir na sua candidatura? Vamos colocar isso, porque é importante a gente falar isso para os ouvintes, no sentido de a experiência conta, né? Os princípios, os valores, o histórico, sua experiência como empresário, uma pessoa que vem construindo tanto pela cidade.
O que você acredita isso meio que para te diferenciar dos outros candidatos? O que eu aprendi no dia a dia, né, na empresa nesses longos anos, entendeu? Então, assim, ó, como administrar uma empresa, como lidar com as pessoas. Antes da pandemia, eu tinha 50 funcionários. Então, para tu saber lidar com essas pessoas, saber ser um líder, né? Uhum. E conversar, explicar as várias situações que aconteceram, saber como carregar essa conversa, como lidar com esse pessoal. Então, isso para mim foi um aprendizado, entendeu? E na parte da administração também, administração financeira, porque a gente sempre passou por isso, né? E na empresa sempre teve os altos e baixos, e a gente sempre soube superar. A montanha-russa existe em tudo, Com né? certeza. O que você enxerga para o futuro de Santo Amaro e qual o seu papel nesse futuro? A cidade de Santo Amaro é uma cidade, assim, legal de se viver, mas ela precisa crescer de forma organizada, né? Então, é uma cidade turística que pode investir muito no turismo. Lá nós temos o Morro da Asa Delta, onde o pessoal salta de Asa Delta lá. Tem lá o Parque de Caldas da Imperatriz, que é um parque bacana lá, entendeu? A cidade, as lojas lá. Então, eu acho que é uma cidade que a gente pode investir muito no turismo lá, né? explorar mais no turismo, entendeu? E eu, junto com os demais colegas, né, vereador, e com o candidato, se caso ele se eleger, o nosso candidato a prefeito, tá do nosso lado, eu acho que tudo fica mais fácil, entendeu? Entendi. E é por isso que a gente pretende tentar, quem sabe, chegar lá, né? E tentar fazer a diferença. O que você diria para o pessoal? Vamos levar em consideração o Edson como pessoa, como ser humano. Porque, assim, quando a gente fala de vereador, tipo, são quantos vereadores que se candidataram nessa candidatura da Nós temos 118 candidatos para 11 vagas. Então, de 118 para 11. Eu quero saber a diferença do Edson para ele conseguir, entre esses 11, ser um dos candidatos. O principal diferencial, acho que eu nasci e me criei lá, entendeu? No bairro São Francisco, que é eu acho que, se não me engano, é o segundo maior bairro de Santo Amaro, né? E visitando o meu bairro, que fiz questão de visitar primeiro, todo mundo me conhece lá. Tive a oportunidade de visitar o grupo de mães. Todo mundo diz, o filho da Sony. Legal. Nossa, isso, né? Como tu era pequenininho. Te peguei no colo e você olha e fala, meu Deus. Então, por ser conhecido, tá? Nesse tempo todo de empresa lá, o pessoal saber que fui uma pessoa correta, né? Não tenho nada que possa manchar a minha pessoa, entendeu? Legal. Então, isso eu acho que dá para fazer um diferencial, né? Outros também, eu não tenho vergonha de chegar nas pessoas e conversar e pedir, seja ela lá o morador, seja de repente ter que ir, de repente, a Brasília, falar com algum deputado, conversar, dar a cara a tapa, eu não tenho vergonha. Então, eu sou um cara que eu acho que isso faz a diferença. Sim, né? total. Então, eu tenho muita esperança lá. Se o pessoal puder me dar o nosso votinho de confiança, eu acredito que eu vou chegar e vou fazer a diferença, sim. Legal. Um recadinho final aí para a turma. O que você diria para esse pessoal? Deixa o seu recado aí. Bom, pessoal, lá para Santo Amaro, toda a Grande Florianópolis já viram falar do Edson Volante. Eu já passei em todas as ruas. Talvez vocês devem ter visto o nosso carro ali divulgando, né, várias empresas, entendeu? Mas para Santo Amaro, a minha terra querida, eu quis sim colocar o meu nome como candidato a vereador para servir. Eu já sirvo a minha cidade já. Mas é como eu falei ali há pouco. Eu, como candidato a vereador, eu vou ter uma ferramenta a mais que eu possa ajudar, entendeu? Posso correr atrás. Se eu for um candidato bem, vamos dizer, bem votado, tá? Com os outros deputados, as outras pessoas que conhecem a gente, que no ramo da política, eu tenho sim condições de chegar lá, o Edson foi bem votado, então vamos ajudar ele, porque de repente mais tarde ele vai ajudar a gente. Nossa. Então, por isso, pessoal, eu peço o votinho de vocês, tá? Estou no Partido Agir, que é o partido que defende a causa do autismo, entendeu? Tem uns projetos bacanas. Peço pra galera me seguir no Instagram, que lá todo mundo vai conhecer um pouco da nossa história, do nosso trabalho, entendeu? Legal. E o meu número, posso dizer, né? Pode, lógico. O meu número é 36222. 36222. Edson Som Volante. Arrasou. Calma, gente, contém a sua ansiedade. Nós vamos colocar na descrição todas as informações do Edson, inclusive as redes sociais dele. E assim, Edson, muito obrigada por você compartilhar com a gente a nossa história, tá? Gente, mais uma conscientização aqui, né? Muito fácil a gente apontar os defeitos da política, dos nossos líderes que estão sentados na cadeira.
Mas mais do que reclamar é a gente fazer a nossa parte. Claro. É dar o voto, é conhecer a história do candidato. Aqui no Alquimia nós decidimos trazer a série História de Políticos para realmente ajudar vocês na decisão de vocês, porque a gente sabe que a história é conhecer o político profundamente no sentido de origens, princípios, valores. Aqui a gente conseguiu conhecer um pouquinho do Edson nesse sentido. Então, assim, faça seu voto consciente, conheça de fato, tenha esse interesse, não é gastar tempo para ir lá, muito pelo contrário, é o nosso mínimo. Eu acho que é o básico das pessoas que quer exigir alguma coisa e buscar ir atrás da informação, né, Edson? É isso aí. E aqui eu coloco a história do Edson, o candidato a vereador da cidade de Imperatriz de Santa Amaro. Santa Amaro da Imperatriz. Santa Amaro da Imperatriz. E aqui a gente encerra o nosso episódio, que foi incrível. Obrigada mais uma vez, Edson, por você compartilhar a sua história com a gente. E, ó, eu vou deixar aqui um spoilerzinho de final para você que ficou com a gente até o final, só não vai embora antes de se inscrever no canal, né? Porque toda vez eu tenho que ficar falando para você inscrever no canal, não esquece. Mas estamos aí, ó, com um projeto, né, o Edson, onde a gente vai fazer entrevistas, podcasts, sei lá, a gente vai se aventurar na Kombi. Na Kombi do Edson do Som. Isso é só para quem ficou no final desse episódio, né? Se não, espera o primeiro episódio do Alquimia Kombicast, que a gente... O pessoal comentar assim lá embaixo, assim, ó, eu quero ver o podcast na Kombi. Perfeito. Então, para você aí que ficou no final e viu essa parte, que é os oferecimentos, né? É isso aí. Coloca aí nos comentários que logo, logo nós vamos trazer o episódio aqui dentro da Kombi para vocês. Beijo no coração de vocês. Foi incrível esse episódio, ainda mais falando de política, né, gente? Um assunto tão importante como esse. E até a próxima. Edson, a gente se vê na Kombi? Isso, a gente se vê na Kombi. Tchau, gente. Valeu, até pessoal. lá na Kombi, hein?